Se você for um cristão verdadeiro, o diabo vai querer matar você. Isso é um fato. A Bíblia Sagrada mostra isso de maneira claríssima. Houve na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, um personagem que por causa da sua fidelidade e da sua justiça, ele foi perseguido pelo diabo. E o diabo quis destruir com a vida dele. Você sabe de quem se trata esse personagem? Se não sabe, fique comigo até o final desse vídeo e vamos descobrir através da Palavra de Deus. Mas eu já te adianto uma coisa. Se você é um cristão verdadeiro, fique com os olhos abertos, porque o diabo vai querer destruir você em todo o momento. Olá, queridos e queridas irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Espero que você esteja bem no dia de hoje. Se você for tocado por essa mensagem, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E sem nenhuma enrolação, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 em diante, conta a história de um homem que todos nós conhecemos. Uma história incrível, de um homem que era incrível, de um homem que podemos dizer que realmente era um verdadeiro cristão. Veja o que diz o texto em Jó capítulo 1, versículo 1 em diante. Acompanhe comigo esse texto incrível, se você puder. E diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Preste atenção nesse trecho incrível que a Bíblia Sagrada relata. Jó era um homem justo e íntegro, temente a Deus e que buscava se desviar do mal. Aqui de maneira claríssima já nos mostra 4 características de um verdadeiro cristão, de um cristão que o diabo odeia e quer matar. Mas não para por aí. No versículo 4, a palavra de Deus fala que os filhos dele e as filhas dele faziam grandes festas, com banquetes e tudo mais. E sabe o que Jó fazia depois que terminava essas festas? Acompanhe comigo, a própria Bíblia falando com você no versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, depois que terminava as festas, chamava Jó a seus filhos e os santificava. E mais, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos os seus filhos. E olha o que diz: pois dizia o Jó no seu coração: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Veja, querido e querida irmã, mais uma característica de um verdadeiro cristão. Os filhos e as filhas de Jó faziam grandes banquetes, grandes festas. E depois que terminava tudo isso, Jó chamava eles e os santificava. E acordava ele de madrugada. E ia lá oferecer sacrifícios a Deus, porque ele pensava consigo mesmo: talvez meus filhos e as minhas filhas nessa festa tenham desaborrecido a Deus, tenham pecado contra Deus. O que eu vou fazer agora? Vou me acordar de madrugada bem cedo e vou orar por eles, vou interceder por eles, vou clamar pela vida deles para que caso tenham pecado contra Deus, Deus os perdoe, Deus os purifique e Deus os transforme. Veja que incrível era esse homem chamado Jó. E por causa dessa justiça, por causa dessa fidelidade e desse temor que ele tinha diante de Deus, o diabo o perseguiu. O diabo quis destruir com a vida dele. O diabo quis o matar. Então no versículo 8 do mesmo capítulo 1, há uma conversa entre Deus e o diabo. Olha que incrível. Olha o que Deus pergunta para Satanás. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás a Deus: por acaso Jó debalde teme a Deus? Ou seja, em outras palavras, o que está querendo dizer? Por acaso Jó te serve de graça? O Senhor não abençoou ele para que ele pudesse então te servir e fazer tudo pelo Senhor? Olha o que ele diz: não o cercaste com sebe, a ele e a sua casa e a tudo quanto tem, as obras de suas mãos o abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema na tua face. Olha o que o diabo ousado estava falando aqui para Deus. Jó, ele te serve porque o Senhor abençoou a ele, a sua casa, dando bens, dando animais, dando riquezas a ele e a sua família. Toca nessas coisas dele para o Senhor ver
se ele não vai blasfemar contra ti na tua face, na tua presença? E aí Deus vai e fala para ele: pode tocar em tudo que ele tem, só não tire a vida dele. Primeira coisa a nós destacarmos aqui nessa história: se você e eu somos servos verdadeiros de Deus, se somos homens retos, íntegros, tementes a Deus e que buscamos nos desviar do mal e buscamos guardar a sua palavra, o diabo não tem poder sobre a sua e a minha vida. O diabo pode fazer tudo, se Deus permitir, mas ele não pode tirar a nossa vida. Deus está no controle da sua e da minha vida. Amém? A segunda coisa a destacarmos aqui nessa história é: assim que Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó, na sua casa, em todos os seus bens, o diabo saiu da presença dele. E no restante, na continuação do texto, já fala que o diabo foi para destruir com tudo que Jó tinha. De fato, ele destruiu com a sua família, com os seus bens, com os seus servos e tudo mais, somente não com ele e com a sua esposa. O que eu quero dizer com isso é: se o diabo tivesse poder sobre nós, sobre a nossa vida, o desejo dele era nos destruir imediatamente, assim como ele fez com todas as coisas de Jó. Se Deus permitisse, ele viria nesse momento e destruía com a nossa vida, porque o maior desejo dele, a raiva e o ódio que ele tem é contra nós, servos de Deus, aqueles que são servos verdadeiros. Ele quer destruir, ele quer matar, mas Deus não permite. O diabo, ele tem ódio do cristão verdadeiro. O cristão que quer buscar de verdade seguir a Cristo. O cristão que quer estudar a Bíblia. O cristão que está ajoelhado. O cristão que clama, que implora. O cristão que busca fazer a vontade de Deus. Um cristão que busca ser sério, honesto, íntegro, reto, temente a Deus e que busca se desviar do mal. Esse cristão o diabo tem ódio. Esse cristão o diabo quer destruir. Agora, aquele cristão meia boca, que não faz nada para Cristo, não se consagra, não busca o Espírito Santo, esse o diabo não está nem aí para ele, porque ele já está no caminho dele. Esse cristão, ele não vai nem se levantar contra ele. E a terceira coisa a nós destacarmos aqui nessa história incrível é que Jó, mesmo perdendo tudo, perdendo a sua família, seus servos, seus bens, a sua saúde, porque ele ficou na última, ele não blasfemou contra Deus. Ele continuou sendo fiel a Deus. Esse homem era realmente um servo de Deus, um cristão verdadeiro, que nós hoje devemos copiar e buscar ser parecido com ele. Talvez não tenhamos a fé que Jó tinha, mas podemos sim ser nós também cristãos verdadeiros, assim como ele foi, porque ele era um homem de carne e osso, assim como você e eu. E acima de tudo, essa história mostra para mim e para você que se nós somos cristãos verdadeiros, se prepare, porque as lutas vão vir contra você, as armadilhas vão vir contra você, as tristezas vão vir contra você, as tribulações vão vir contra você, as dificuldades vão vir contra você. Você vai passar perrengue na sua vida se for um cristão verdadeiro. E a palavra toda de Deus mostra isso para você e para mim. Se prepare, mas também se alegre. Por que se alegre? Porque se tudo isso está acontecendo na sua vida, isso é um fato claro de que você é um verdadeiro cristão, que você está no caminho certo, que você está buscando seguir a Jesus. Por quê? Porque o diabo, ele se levanta contra essas pessoas que são cristãos verdadeiros. Ele odeia o cristão verdadeiro. Ele quer destruir e matar o cristão verdadeiro. Então, se a sua vida está tranquila, suave, nada está acontecendo, abra o seu olho. Abra o seu olho, preste atenção. Porque não foi assim na vida de Jó, não foi assim na vida de Jesus, não foi assim na vida de Paulo, não foi assim na vida dos discípulos e de todos os profetas. Não foi e não é assim na vida do verdadeiro cristão. Não foi assim também na história da igreja. E é um fato, isso nunca vai acontecer. O cristão verdadeiro, ele será perseguido. Seja pela sua família, seja por irmãos da igreja, não importa. O cristão verdadeiro vai sofrer perseguição, porque o diabo vai usar qualquer um. O diabo vai usar o pessoal na escola, no trabalho, em casa, na família, nos vizinhos.
Ele vai usar alguma pessoa para tentar te derrubar, te destruir. Talvez não seja como foi na história de Jó, de maneira drástica. Mas ele vai usar pessoas para tentar afligir você. Para tentar fazer com que você desanime na caminhada. Para fazer com que você desista de Deus. Desista de estudar a Bíblia. Desista de orar. E olhe para as pessoas. Mas lembre que o texto de Efésios nos fala, a nossa luta é contra o sangue. A nossa luta, na verdade, não é contra o sangue e a carne. Não é contra pessoas. E sim contra os principados e potestades. Contra as forças dominadoras deste mundo tenebroso. Ou seja, o diabo e os seus demônios. Aquilo que está por trás, que não conseguimos ver. Talvez alguns irmãos que já acompanham o meu canal, alguns vídeos do canal, possam pensar, mas o irmão William só fala do diabo. Ou só fala coisas ruins. E eu quero dizer para você agora, irmão, isso não é eu quem falo. Tudo que eu estou dizendo aqui é o que a Bíblia fala. É o que aconteceu com os profetas, é o que aconteceu no início do mundo, é o que aconteceu com os discípulos e é o que precisa acontecer hoje. Sabe por que não acontece? Porque hoje as pessoas só querem falar do amor de Deus. Mas elas esquecem do que Cristo fez nessa terra, do que Cristo falou nessa terra, do que eles passaram nessa terra. O amor de Deus, ele é justiça. O amor de Deus, ele é verdade. O amor de Deus é falar o que está acontecendo, o que vai acontecer e o que precisa acontecer. Hoje, de fato, não acontece quase nada na vida dos cristãos, porque os cristãos estão mornos espiritualmente. Se conformaram com esse mundo. Não falam mais a verdade. E aí, então, não tem como as pessoas se levantarem contra ele. Ou seja, o diabo se levantar contra ele. Porque se nós não falamos a verdade, nós não honramos a Deus de verdade, o diabo não vai se levantar contra nós. O diabo vai ficar tranquilo e sereninho na dele, pois estamos fazendo a vontade dele. Mas agora, se você é um cristão verdadeiro, eu tenho certeza, começar a falar a verdade, a trabalhar na obra de Deus, a se consagrar, a estar de joelho, a estar estudando a Bíblia, você vai ver que as coisas vão ficar difíceis na sua vida. Porque é um fato que isso acontece. E eu te provo isso num texto do Novo Testamento, próprio Paulo falando. Olha o que ele diz no livro de 2 Timóteo 3:12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, ou seja, com zelo, com entrega total, serão perseguidos. Veja o que o próprio Paulo, usado pelo próprio Deus, fala para você e para mim. Eu já usei esse texto várias vezes aqui no canal. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, realmente serem cristãos verdadeiros, eles serão perseguidos. Porque o diabo não vai querer que eles façam isso. O diabo vai querer acabar com eles, fazer com que eles desistam, com que sejam mortos, pois o diabo odeia o cristão verdadeiro. E alguns Deus permite que morram, assim como foi com Paulo e também com a maioria dos discípulos. Mas outros Deus poupa a vida, como aconteceu com Daniel na cova dos leões, como o próprio Jó, como os 3 amigos de Daniel na fornalha também. Isso é Deus quem sabe. Não sabemos o que acontecerá com nós aqui nessa terra. Mas a perseguição, ela acontece. O diabo, ele se levanta, ele usa pessoas para destruir os cristãos, ou para tentar destruí-los. Mas quando Deus não quer, quando Deus não permite, Deus coloca a mão, assim como aconteceu com Jó, vai sofrer, vai passar por dificuldade, tribulação e luta. Mas Deus estará com a mão poderosa sobre nós e nós não vamos cair, e nós não vamos falhar. E se Deus não quiser que nós não morra, nós não vamos morrer e vamos continuar levando essa mensagem. O próprio Jesus no Sermão do Monte fala: bem-aventurados, felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então quem quer agir com justiça, como agiu Jó, vai ser perseguido. E nós devemos nos alegrar, não nos entristecer, não ficarmos com medo. Precisamos nos alegrar porque a palavra de Deus fala isso. E agora eu pergunto a você, qual é a sua escolha? Quer ser um cristão verdadeiro? Mas saiba que se você escolher ser um cristão verdadeiro, as lutas contra você vão vir, as dificuldades contra você vão vir, as tribulações, pessoas vão se levantar usadas pelo diabo para tentar te derrubar e te desanimar. Mas por outro lado, você não precisa temer, porque o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, vai estar ao seu lado. Vai colocar a sua mão poderosa sobre você e sobre mim, e não vai deixar com que nenhum mal aconteça se não for da vontade dele. Ou você escolhe ser um cristão relaxado, que não está nem aí para as coisas de Deus, que não vive piedosamente nas coisas de Deus,
Esse cristão, ele não vai ser perseguido. Esse cristão, ele vai ter uma vida boa aqui na terra, porque ele não leva as coisas de Deus a sério, ele não busca ser consagrado e fiel a Deus acima de todas as coisas, como foi Jó. Ele não busca temer a Deus, ele não busca interceder pela sua família e pelos outros, como fazia Jó, pensando que os seus filhos poderiam ter pecado contra Deus. Ele não busca se desviar do mal, ele busca fazer sua própria vontade. Não estuda a Bíblia, não está de joelhos. Esse cristão, o diabo não está nem aí. Esse cristão vai estar na igreja. Esse cristão vai viver uma vida tranquila aqui na terra. Qual é a sua escolha? O primeiro cristão, ele vai ser salvo se ele perseverar. Esse outro cristão, ele vai se perder porque ele não faz a vontade de Deus. A escolha agora é sua. E é claro, eu acredito que você já fez a sua escolha. Tomou a decisão de ser um cristão verdadeiro, mesmo com as dificuldades e com os problemas, porque Deus estará conosco. Se esse é o seu desejo, como é o meu, nós vamos agora orar para que Deus possa continuar ao nosso lado. Vamos orar? Deus Santo e Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, por essa mensagem incrível da história de Jó. Vimos que Jó, Senhor, era um servo fiel a Ti, um cristão verdadeiro, e por isso o diabo quis o destruir. Nós hoje também, Pai, que estamos aqui, escolhemos ser cristãos verdadeiros, mesmo sabendo que vamos passar por problemas, dificuldades, tribulações, mas não deixe que nós desistamos, que nós possamos perseverar, que nós possamos continuar em frente e não desistir, mesmo com tanta dificuldade quanta luta e provação nessa terra. Sabemos que a Tua mão poderosa está sobre nós e o Senhor não nos deixará sozinhos nesse momento. Eu imploro por mim e pelos irmãos que estão aqui comigo. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas irmãs, se o Espírito Santo falou com você nessa mensagem, tudo o que eu te peço é se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente e compartilhe, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Então, querido e querida irmã, uma boa noite a todos, uma boa manhã ou uma boa tarde, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Fiquem todos com Deus.